Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Jéssica e, juntamente com o professor Lucas, ministraremos mais uma aula, que será a continuação da aula anterior. Então, hoje trataremos de soma dos ângulos externos de um triângulo. Então, vamos lá? Portanto, o que vamos aprender hoje? Primeiramente, iremos compreender o teorema do ângulo externo. Logo em seguida, iremos trabalhar com o conteúdo em si, que é a soma dos ângulos externos de um triângulo, juntamente com alguns exemplos. E, por fim, trabalharemos com resolução de questões, certo? Vamos dar continuidade. Bom, pessoal, na nossa última aula vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, só que tomamos como referência o triângulo retângulo. Então, eu trouxe agora, como vocês podem observar, um triângulo equilátero, cujos lados são iguais, já que na nossa última aula vimos com o triângulo retângulo. Então, vocês podem sim desenhar no papel e fazer o recorte, separando cada ângulo em seu respectivo lado. No meu caso, irei utilizar um programa muito interessante chamado GeoGebra, para que vocês possam, de fato, visualizar junto comigo. Então, vamos lá? Então, nesse triângulo, como vocês podem observar, os ângulos internos são o alfa, o gama e o beta. Se eu fizer esse movimento de arrastar para o lado direito, como vocês podem observar, olha o que vai acontecer. Isso, o alfa e o beta estão indo em direção ao gama. E juntos vão formar um ângulo de 180 graus. Alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. E esse símbolo, esse zerinho aqui no canto superior, representa graus na matemática, certo? Muito interessante, não é? Então, agora vamos dar continuidade e comprovar agora com os ângulos externos. Então, para compreendermos a soma dos ângulos externos, precisamos primeiramente nos atentarmos ao teorema do ângulo externo. E esse teorema ele está diretamente ligado à soma dos ângulos internos. Então, o que ele diz? Diz que em todo triângulo, um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que seriam esses não adjacentes? Pessoal, adjacente é algo que está próximo, ao lado. Então, se tomarmos como referência o ângulo alfa inicialmente, a gente percebe que o que está adjacente a ele é o ângulo interno A. E os não adjacentes, como diz o teorema, é o ângulo C e o ângulo B, certo? Então, alfa, o ângulo externo, é igual ao ângulo C mais o ângulo B, que são os ângulos internos, certo? Só relembrando aqui, os ângulos externos é o que está fora do triângulo, viu, pessoal? Então, os ângulos externos aqui é o alfa, o gama e o beta. A gente já falou isso nas aulas passadas, certo? Só recapitulando mais uma vez. Então, voltando aqui. Quem seria beta? Isso é o ângulo A mais o ângulo C, porque o ângulo B é o ângulo adjacente a ele. E os ângulos internos não adjacentes seria quem? O A mais o B, certo? Então, em relação ao gama, quem seria? E isso é o ângulo A mais o ângulo B, porque o C é o ângulo adjacente a ele. O teorema diz que é os ângulos não adjacentes a ele, que é A mais B. Entenderam, pessoal? Espero que sim. A partir dessas relações que a gente estabeleceu, eu pergunto para vocês, é possível descobrirmos a soma dos ângulos externos de um triângulo? Sim, é possível. Então, vamos lá? Vamos descobrir como é que faz? Então, pessoal, o primeiro passo é fazer a soma, uma vez que buscamos a soma dos ângulos externos. E temos os ângulos externos alfa, beta e gama. Vamos somá-los para ver o que vai resultar, certo? Então, alfa mais beta mais gama é igual ângulo A mais ângulo A, 2 ângulo A. Ângulo B mais ângulo B, 2 ângulo B. Ângulo C mais ângulo C, 2 ângulo C, certo? Continuando. Alfa mais beta mais gama é 2, que multiplica ângulo A mais ângulo B mais ângulo C. Por quê? Porque 2 é comum ao ângulo A, ao ângulo B e ao ângulo C. E eu posso colocar em evidência, certo? Fazendo isso, eu tenho que alfa mais beta mais gama é 2, que vai multiplicar esse ângulo A mais ângulo B mais ângulo C, pessoal, é o quê? Isso é a soma dos ângulos internos. Olha que incrível, como vocês podem observar.
E a soma dos ângulos internos é quanto, pessoal? 180. Então, 2 vezes 180 é igual a 360. Logo, alfa mais beta mais gama é igual a 360, que foi o que a gente descobriu. Com isso, podemos concluir que a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360. O professor Lucas vai passar 2 exemplos para vocês agora, tentarem fazer em casa, para comprovar que de fato é 360. Certo? É uma atividade muito interessante, então espero que vocês desenvolvam bem e façam de maneira criativa, certo? Bom, pessoal, dando continuidade, como vocês puderam ver, a professora Jéssica ela fez a demonstração através do cálculo que a soma dos ângulos externos de um triângulo ou de qualquer triângulo é igual a 360 graus, certo? Bom, a gente agora vai fazer uma nova maneira. A gente temos dois exemplos. Ó. O exemplo 1, ele tem o triângulo com 3 medidas de lados iguais, certo? Ó, 13 centímetros, 13 centímetros e 13 centímetros. E o exemplo 2, 11 centímetros, 16 centímetros e 16 centímetros. Como é que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão fazer o recorte dos ângulos, ó, desenhar o triângulo aí na casa de vocês, façam o recorte dos ângulos e juntem, tentem juntar. Se caso juntar os 3 ângulos e fizer o círculo total, é porque a gente comprova que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus, certo? Bom, agora vocês pausem o vídeo e tentem fazer esses 2 exemplos na casa de vocês, certo? Bom, pessoal, vamos agora para o processo de verificação do primeiro exemplo. Vamos primeiramente medir a medida dos lados do nosso triângulo para verificar se realmente foi usada as medidas do exemplo. 13 centímetros, 13 centímetros e 13 centímetros, certo? Como vocês podem ver, é um triângulo com medidas iguais, com 3 lados de medidas iguais, certo? Vou só colocá-lo novamente aqui para a gente continuar. Como vocês podem ver, ó, o triângulo já está feito, assim como os ângulos externos desse triângulo, ó, esses que estão coloridos. E como foi que eu fiz isso? Eu só prolonguei essa linha aqui e construí meu ângulo externo a esse ângulo interno aqui, ó. E eles juntos, vocês podem ver que eles formam uma meia volta, formam um meio círculo. E a gente aprendeu na aula passada que o círculo, ele em si, mede 360 graus. E como aqui é a metade, a gente pode perceber que mede 180 graus. Assim como aqui também e aqui também, certo? Bom, eu fiz aqui o prolongamento, fiz um ângulo interno, um ângulo externo, e junto com o interno eles formam 180, e aqui também, certo? Bom, o que a gente está querendo aqui? Que a soma desses 3 ângulos, ó, esses externos a esse triângulo que eu retirei, eles juntos formam 360 graus, desculpem. Vamos lá, vamos fazer a junção. Ó, como vocês podem perceber, eles juntos formaram um círculo total, um giro total. E o círculo, como a gente já sabe, é 360 graus. Bom, pessoal, essa propriedade de dizer que a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360, a soma dos ângulos internos é 180, é bastante importante para a resolução de questões, certo? Então, vocês fixem isso aí na mente de vocês, certo? Bom, pessoal, vamos para o exemplo 2. Lembrando que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, certo? Bom, como vocês já pegaram o ritmo do exemplo 1, vamos fazer aqui o exemplo 2, certo? Aqui no exemplo 1 a gente tinha outras medidas, agora a gente já tem outras. E isso tudo para a gente verificar que em qualquer triângulo a soma dos ângulos externos é 360, certo? Qualquer tipo, aqui já é outro totalmente diferente. Vamos fazer a verificação das medidas, certo? 16 centímetros, 16 centímetros também e 11 centímetros, certo? Vou colocar aqui novamente para vocês perceberem. Aqui a gente tem os 3 ângulos internos, assim como no passado, no exemplo passado,
ângulo externo 1, ângulo externo 2 e ângulo externo 3. Agora a gente vai fazer a junção para a gente confirmar que a soma dos ângulos externos é 360, certo? Ó. Pronto, ó. Se a gente tentar com qualquer triângulo, é importante a gente lembrar que qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é 360. Como a gente pôde comprovar no exemplo 1 e agora no exemplo 2, certo? Tendo em vista o que a gente estudou até aqui, pessoal, vamos agora partir para a resolução de questões, certo? Bom, a gente separou duas questões, como vocês podem ver, ó. A questão diz assim: encontre o valor do ângulo externo pela soma dos ângulos externos. Como vocês podem ver, ó, tem um triângulo aqui, e aqui o ângulo externo, o ângulo A, tem um valor x, ó. E a gente vai ter que determiná-lo. E na questão 2 fala assim: encontrem o valor do ângulo pelo teorema do ângulo externo. Esse ângulo C aqui, ó, como vocês podem ver no triângulo da questão 2, ele está medindo x mais 30. Então a gente vai ter que encontrar o valor de x, determinar o x, e somar com o 30 para podermos encontrar o valor desse ângulo externo, certo? Bom, então tentem aí, pausem o vídeo e depois voltem aqui. Bom, pessoal, vamos agora para o processo de resolução da primeira questão. E para isso a gente vai utilizar o que a gente aprendeu na aula de hoje, que é a soma dos ângulos externos de um triângulo, certo? Bom, como vocês podem ver, eu já fiz o desenho do triângulo e aí eu vou explicar para vocês. Ó, a gente tem um ângulo A e o ângulo interno a ele aqui, ó, o interno, e tem o externo a ele, que juntos formam 180 graus, certo? Aqui eu tenho um ângulo B, o ângulo interno dele, ó, o ângulo interno do triângulo, e o ângulo externo a ele. E aqui eu tenho um ângulo C, o ângulo interno C, ó, e o ângulo externo a ele. O ângulo externo do A, ó, é o ângulo X, que a gente vai procurar, a gente está procurando. O ângulo externo do ângulo B é 120 graus, e o ângulo externo do ângulo C é 140 graus, certo? Então vamos lá para o processo de resolução. Aí já montei aqui já a minha continha. No caso vai ser x mais 120 mais 140, tem que ser igual a 360, né? Bom, eu repeti, ó, x e somei esses dois valores aqui, ó. 120 mais 140 é igual a 260, certo? Então, no caso vai ficar x mais 260 tem que ser igual a 360. Como a gente está procurando o valor de x, a gente vai deixar ele sozinho no primeiro membro e jogar esse valor aqui para o segundo. Como ele está com sinal positivo, ó, ele vai para o outro lado com sinal trocado, no caso negativo, certo? Então a gente só fazer essa conta aqui, ó, 360 menos 260 é igual a 100. Então o nosso x, o valor que a gente estava procurando, é igual a 100 graus. Se a gente somar, ó, no caso 100 graus mais 120 mais 140, a gente vai achar 360, que é o que a gente entendeu na aula de hoje, que a soma desses ângulos aqui, ó, tanto esse como esse, ó, desses três é igual a 360, certo? Bom, pessoal, de acordo com o que a gente estudou sobre o teorema do ângulo externo, essa questão aqui a gente trouxe ela para responder com base nele, certo? Como vocês podem ver aqui, eu já desenhei o triângulo ABC, o ângulo A ele mede 60 graus, ó. Vocês podem perceber que tem uma bolinha junto do número 60 e essa bolinha ela significa graus, certo? Então aqui 60 graus, o ângulo B mede 50 graus e o ângulo C, ó, a gente não tem a medida dele, a gente tem a medida do ângulo externo a ele, certo? Que mede x mais 30 graus. Agora a gente vai fazer os cálculos de acordo com o teorema do ângulo externo e descobrir qual é esse ângulo externo, certo? Bom, o que o teorema do ângulo externo diz? Que a soma dos ângulos não adjacentes a ele é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele, certo? Vamos lá. Então, x mais 30 é igual a 50 mais 60. Justamente o que o teorema diz, certo? Bom, fazendo essa soma aqui, ó, 50 mais 60, 110, certo? Ó, repeti o primeiro membro e fiz essa soma aqui, 110, certo? Bom, como o meu mais 30 ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, já que eu quero só a minha incógnita no primeiro membro, certo? Aí vai ficar o quê? X é igual a 110 menos 30. Passou negativo, estão vendo? Fazendo essa continha aqui, ó, 110 menos 30, 80. Então a gente encontrou que o nosso x ele é 80 graus. E para a gente encontrar o valor do ângulo externo, é só a gente substituir o valor de x. Quem é x? 80. Então vai ficar o quê? 80 mais 30, certo? Ó,
80 mais 30 é igual a 110. Então, o valor do nosso ângulo externo, ó, 110 graus, certo? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.